Sobrenatural, capítulo 27. O Touro Assassino, 1945. A guerra devastadora na Europa estava de forma violenta chegando ao seu final, com o exército alemão sendo espremido fortemente de dois lados por forças aliadas. Em janeiro de 1945, o exército russo, guiado pelo general Zhukov, penetrou no rio Oder, a apenas 64 quilômetros de Berlim. Logo em seguida, a divisão mecanizada russa fez uma parada em um pântano e acabou com a resistência alemã. Ao mesmo tempo, os aliados, no lado ocidental, estavam conseguindo um bom progresso através da França e Bélgica. Com os americanos tendo penetrado fundo no território sob domínio alemão, no início de março, o terceiro exército do general Patton alcançou o rio Rhein, em Koblenz. Poucos dias depois, o primeiro exército do general Roger confiscou uma ponte justante a Remagen. Os generais americanos desejaram continuar indo mais rápido para que pudesse chegar em Berlim primeiro do que os russos. Mas a eles foi dado ordens de esperarem pela 25ª Divisão Britânica do general Montgomery para acompanhá-los. No dia 25 de abril, os russos não tinham apenas cercado Berlim, mas tinham também se encontrado com as forças americanas no rio Elba, a 72 quilômetros a oeste. Ao mesmo tempo, as defesas alemãs na Itália desmoronaram, permitindo aos aliados ocidentais avançarem rapidamente ao norte, a Itália tomando proveito. No dia 28 de abril, o ditador italiano Benito Mussolini foi pego e executado pelo seu próprio povo enquanto tentava fugir dos avanços aliados. O fascismo agora tombava morto como uma força política mundial, e o nazismo dava seu último respiro. O comunismo, por outro lado, estava chutando e estirando e devorando tudo dentro do alcance. Como os comunistas e nazistas pelejavam nas ruas de Berlim, Hitler apontou um dos seus auxiliares, Karl Dönitz, como cabeça do Estado alemão. Então, dia 30 de abril, Adolf Hitler misteriosamente desapareceu da face da terra. Dönitz imediatamente começou o processo de rendição unilateral, o qual foi oficialmente completado em 8 de maio de 1945. A guerra na Europa estava terminada. Diante destes significativos eventos mundiais, William Branham podia somente observar e se maravilhar, porque eles significavam que as 7 visões do futuro que ele tinha visto, em sequência naquela manhã de junho de 1933, 3 delas tinham agora acontecido literalmente. Mussolini tinha morrido em desgraça, Hitler teve um fim misterioso e o comunismo estava crescendo fortemente como uma força política dominante. Sem dúvida que as outras 4 visões seguiriam no tempo de Deus. Isto deu a Billy uma razão para ser otimista quanto ao seu futuro pessoal. Certamente o Senhor tem um propósito específico para a sua vida. Ou então, por que o Todo-Poderoso conferia a ele tal dom extraordinário? Bill precisava de todo o combustível que podia encontrar para manter esta pequena chama de fogo de seu otimismo queimando. Porque, no natural, ele não podia ver um caminho para sair de sua pobreza, para realizar algo grande para o reino de Deus. Ele ainda trabalhava em 3 empregos, 2 sem remuneração. Embora ele sempre parecesse estar sem dinheiro, nunca pensou em pegar algum dinheiro de seus cultos como pastor. Ele tinha várias razões para isto. Primeiro, lendo sua Bíblia e observando os ministros ao seu redor,
Ele reconheceu cedo em seu ministério que o amor ao dinheiro podia ser uma das armadilhas mortais que o ministro poderia alguma vez enfrentar. E Billy planejou evitar isto. Segundo, embora algum dos membros de sua congregação ganhasse $3 por hora, e a maioria fosse tão pobre quanto ele, ou mais pobre do que ele, Billy não podia pedir a estas pessoas pobres para sacrificar um pouco mais do que já estava sacrificando. Ele pregava o princípio bíblico de dizimar, e todo membro colocava a 10ª parte de seu salário em uma caixa que era mantida no fundo da igreja, especificamente para este propósito. Mas Billy não usava nem um centavo deste dinheiro para si mesmo. Tudo ia diretamente aos pagamentos de contas mensais, sobrando escassamente o suficiente para a manutenção do edifício. Sua terceira razão carregava uma tocha de orgulho e independência. Como ele era forte e capaz de trabalhar, ele pensou, por que não trabalhar? Num dia à tarde, o dia de pagamento, Billy e Meda receberam a renda do salário mensal, que era de $28, proveniente do serviço público de Indiana. Seus próprios dízimos vinham primeiro. Então, Meda mostrou as contas que absolutamente tinham que ser pagas. Não importava o quanto eles dividiam os $25,20 que restavam. Eles simplesmente não podiam cobrir todas suas obrigações imediatas. Faltava ainda cerca de $10. Billy levantou uma das contas e disse, querida, nós não podemos nem mesmo começar a pagar isso. Mas temos que pagar isto, ela disse. Billy, o que vamos fazer? Billy teve uma ideia, sabe de uma coisa? Hoje à noite na igreja eu vou levantar uma oferta. A surpresa inicial de Meda se dissolveu em entretenimento. Eu vou gostar de vê-lo tentar. Naquela noite, depois dos hinos, e antes de pregar, Billy disse, bem amigos, esta noite, agora, eu odeio ter que pedir-lhes isto. Meda deu uma olhada cômica, sabendo quão incômodo ele se sentia. Billy tentou não olhar para ela enquanto ele tropeçava com as palavras. Eu nunca fiz isto antes. E nesses tempos difíceis, vocês sabem, e quase não conseguimos fazer com que a despesa não ultrapasse o rendimento. Se todos vocês tiverem uma moeda de 1 ou de 10 centavos, coloquem meu chapéu enquanto é passado por aí. Irmão Wishart, você viria e pegaria meu chapéu? O diácono Wishart veio à frente, olhando confuso, tanto quanto todos os demais. Não porque eles não amavam seu pastor, eles amavam. Todos eles amavam. E eles estavam, certamente, desejando ajudar Bill de qualquer modo possível. Eles estavam surpresos, porque nos últimos 12 anos nunca isto tinha acontecido. O irmão Earhart passou com o chapéu ao longo da primeira fila. Billy observava enquanto a senhora Weber puxava do bolso do seu avental quadriculado um porta-níqueis. Quando ela pescou o níquel, o coração de Billy afundou como um chumbo numa linha de pescar, caindo no fundo de uma lagoa. Ele sabia que estes eram tempos duros para quase todos, não apenas para ele. Ele não podia fazer isto. Espere um minuto, irmão Weber. Você não precisa colocar este níquel aí. Eu não quis realmente dizer isto. Eu estava apenas testando vocês para ver o que fariam. Agora o velho diácono Wishart se sentiu mais perplexo do que nunca. Ele perguntou, irmão Branham, o que eu devo fazer? Apenas coloque meu chapéu de volta, irmão Wishart. Eu vou continuar com o culto. Meda cobriu a boca com a mão e balançou a cabeça. Bill podia dizer por seus olhos que ela estava rindo.
John Ryan, um velho amigo de Bill do norte, tinha estado em Jeffersonville naquela semana fazendo uma visita. Este bravo senhor de idade tinha vindo de Michigan, de bicicleta, cerca de 400 quilômetros, mas a bicicleta lhe tinha causado tantos problemas ao longo do caminho que ele decidiu abandoná-la e pedir carona para voltar para casa. Com uma generosidade característica, John Ryan deu a bicicleta a Billy, que prontamente a reparou e a enfeitou com uma pintura de 10 centavos. Billy realmente não precisava de uma bicicleta para si, mas ele pensou que podia ser capaz de vendê-la e conseguir algum dinheiro extra, o qual ele precisava. O segundo serviço de Billy, não remunerado do estado de Indiana como guarda florestal, coincidia tão próximo com seu trabalho na companhia de serviço público que ele raramente considerava isto um esforço extra. Isto era ser afortunado, porque trabalhando como reparador de fios, ele era capaz o suficiente para os 2 empregos. Uma de suas tarefas principais no serviço público de Indiana era patrulhar as linhas de transmissão de alta voltagem que se estendia centenas de quilômetros através de áreas rudes e remotas de Indiana. Muitas destas distâncias não tinham estradas por perto. Então Bill frequentemente ia a pé, andando 48 quilômetros por dia, 6 dias por semana, tudo por apenas 60 centavos de dólar a hora. Ainda havia outras recompensas além de dinheiro. O emprego o levava para fora da cidade, a selva, a qual ele amava. Ocasionalmente, sua capacidade para guarda florestal, ele podia ajudar, corrigindo caçadores ilegais e assim proteger a vida selvagem local. Entretanto, ele parava e conversava com fazendeiros que estavam trabalhando em seus campos. Invariavelmente, o tema vinha em torno de Deus e Billy tinha uma chance de dividir com eles o amor de Jesus Cristo. De vez em quando, o fazendeiro se alegrava e dava seu coração a Jesus. Imediatamente, Billy o levava ao riacho mais próximo e o batizava no nome do Senhor. Com roupas pingando demolhadas, os 2 se separavam e ambos se regozijavam enquanto voltavam para suas respectivas tarefas. Uma tarde, Billy estava próximo a Airville, Indiana, soltando alguns peixes em um riacho para o departamento de caça e pesca. Ele estava próximo de uma fazenda de um amigo seu que estava enfermo. Então Billy pensou que seria bom se ele parasse e orasse pelo homem. Como a fazenda era apenas atravessando poucas cercas, Billy não se importou em dar uma parada ao lado da estrada. Desatando seu coldre, ele lançou sua arma no assento da frente da caminhoneta, fechou a porta e subiu a primeira cerca, esquecendo-se que havia um aviso em cada canto do pasto, advertindo: perigo, cuidado com o touro. Billy sussurrava o hino enquanto passeava atravessando o campo gramíneo. No meio do pasto tinha apenas um pequeno amontoado de ramos de carvalho e pequenas árvores de 3 metros de altura. Billy estava se aproximando delas quando de repente o gigantesco touro se levantou e bufou. Ele tinha estado deitado quietamente na sombra dos galhos de carvalho, fora de vista até então. Instantaneamente Billy reconheceu seu risco, porque este touro da raça Guardsey tinha uma vasta reputação. Ele tinha sido criado para competições na fazenda Burke, próximo de Jeffersonville, mas sempre tinha mostrado um temperamento mal-humorado e finalmente tinha ferido seu vigia à morte, forçando seu dono a livrar-se dele. Como era um touro de competição, Burke o tinha vendido e este homem de Airville
esperando que o interior isolado permitisse não mais oportunidades para danos. Bill soubera disto, mas isto tinha apenas se deslizado de sua mente. Agora ele desesperadamente calculou suas chances. Os arbustos de carvalho eram muito inconsistentes e na direção errada. As cercas estavam muito distantes. Lá estava sua arma. Ele podia tirar no animal e então pagar ao fazendeiro pela perca. O touro assassino inclinou a cabeça, bufou, escavou o chão. Seus longos e apontados chifres de fato pareciam armas letais. Bill procurou pela sua arma, não estava ali. Então ele se lembrou. Ele tinha deixado seu coldre no assento da caminhoneta. Bem, senhor, se tem chegado a minha hora de morrer, quero encarar isto como um homem. Ele endireitou os ombros e olhou friamente a seu inimigo. Neste momento, algo incrível aconteceu dentro dele. Seu medo evaporou-se, substituído por um amor nascido de simpatia e entendimento, diferente de qualquer coisa que ele já tinha experimentado antes. Ele pensou, aquele pobre touro estava deitado ali no campo. Eu vim pelo caminho e o perturbei. Ele não sabe nada diferente do que proteger-se. O touro bufou mais e mais rápido, esmagando o chão com coices, jogando poeira para trás, como fazem antes de atacarem. Bill disse em alta voz, touro, eu sinto muito ter te perturbado. Eu não quero que tu me mates. Eu sou um servo de Deus e estou indo orar por um homem enfermo. Eu não notei as advertências. O touro se preparou, baixou a cabeça com seus chifres, curvados, apontados bem no alvo. Incrivelmente, Bill não sentia medo algum, somente amor. Ele disse, no nome de Jesus Cristo, vá e deite sob aquelas árvores. O touro continuou preparando-se com todo o seu músculo e fúria. Quando estava apenas a 3 metros de distância, refreou suas patas dianteiras e parou em uma nuvem de poeira. Uma expressão muito estranha cruzou sua face enquanto balançava a cabeça para a direita e então para a esquerda. Então o animal se virou e deu as costas para Bill. Ele caminhou bem devagar, de volta aos arbustos de carvalho. Deitou e observou enquanto Bill continuava o resto do caminho através do pasto. Pelo resto daquele dia e por muitos outros dias, Bill se maravilhava com o que acontecera naquele pasto entre ele e aquele touro. Encarando a morte, ele tinha de alguma maneira dado passos além de seus próprios afetos, para sentir a batida do coração de uma outra vida. De alguma maneira ele tinha entendido a agitação do touro e sentira simpatia pelo animal. Como um pastor, ele frequentemente se estendia a outros, ajudando e cuidando quem ele podia. Mas esta experiência era algo diferente, algo mais profundo. Por alguns minutos em sua vida, todo medo tinha se desvanecido e tinha sentido amor perfeito. Por aqueles dias, Billy soube que uma de suas vizinhas, a senhora Reed, que morava no final do seu quarteirão, estava morrendo com tuberculose. Ela tinha se mudado para um sanatório em Louisville para proteger seus 4 filhinhos de uma doença altamente contagiosa. Como a tuberculose era o demônio que tinha matado Hope, Billy teve um sentimento profundo pela senhora Reed. Ele simplesmente não podia tirá-la de sua mente. Sua mãe, tão jovem, sofrendo tanto e tendo que deixar aqueles pequeninos necessitados. Uma noite, Billy foi ao sanatório e orou por ela. 2 dias depois, enquanto Billy estava sentado na varanda da frente de sua casa, o Senhor mostrou-lhe uma visão da senhora Reed
como uma avó grisalha apertando a mão de seus filhos já adultos. Bill voltou ao sanatório e disse a ela: assim diz o Senhor, tu viverás. A senhora Reed clamou: oh, graças a Deus. Bill perguntou: você se levantará e será batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, clamando a Ele para que limpe seus pecados? Ela respondeu: eu farei qualquer coisa que Deus me mandar fazer. Poucos dias depois, Bill estava na calçada de sua casa, preparando-se para andar em sua recém-adquirida bicicleta e ir ao supermercado. Ele tinha apenas passado a perna sobre o cano central da bicicleta e estava prestes a partir, quando seu vizinho o chamou. Diga-me, espere um minuto aí, pregador. Aonde você vai? Bom dia, senhor Andrews. Estou indo ao supermercado. Quer que eu traga algo para você? Não, eu apenas queria te perguntar algo. Sua voz tomou um tom repreensivo. Você não se envergonha? O que quer dizer? Dizendo àquela pobre mãe morrendo que ela vai viver e dando à sua família falsas esperanças. Agora Bill entendia do que se tratava. O senhor Andrews era um vizinho decente na maior parte do tempo, mas ele sempre fora insolente no que se dizia respeito à fé de Bill em direção a Deus. O senhor Andrews trabalhava com o senhor Reed em um depósito do governo e devia ter ouvido a respeito das visões dele. Bem, senhor Andrews, ela vai viver, Bill insistiu. Milhares de pessoas morrem de tuberculose todo ano. O que te faz pensar que a senhora Reed vai viver? Bill deu a única explicação que podia. Porque Jesus disse assim, ele me mostrou uma visão disto. O senhor Andrews bufou em desgosto. Eu me envergonharia se fosse você indo por aí e enganando as pessoas desta maneira. Eu sei que estou sendo duro com você, mas... Está bem, senhor Andrews. Você tem suas ideias e eu tenho as minhas. Billy pegou a bicicleta e se foi. Enquanto isso, a condição da senhora Reed melhorou tão notavelmente que os médicos queriam tirar raio-x dos seus pulmões novamente. Para surpresa, não encontraram traços de doença no corpo dela. Não havia mais razão para mantê-la no sanatório. Com grande gozo e vigor, ela retornou ao seu lar e à sua família. 2 dias depois, Meda disse: Billy, eu soube hoje que a senhora Andrews está muito enferma. Você deveria vê-la. Certo, eu irei, mas eu tenho que cuidar meus passos perto do marido dela. Ele não vai muito com minha pessoa. Billy chegou próximo da porta e bateu. O senhor Andrews abriu a porta. Olá, senhor Andrews. Eu soube que sua esposa está enferma. Posso fazer algo por você? Olha aqui, disse seu vizinho asperamente. Temos um bom médico e não precisamos de ajuda alguma de você. Ela tem apenas apendicite. Vamos tirá-lo e vamos cuidar dela. Não precisamos de oração alguma neste lugar. Senhor Andrews, eu não pedi se eu podia orar por sua esposa. Eu apenas quis oferecer minha ajuda. Eu podia preparar-te algum alimento, trazer algum mantimento do mercado, ou algo mais que eu possa ajudar. Obrigado, mas não, obrigado, disse o senhor Andrews, insolentemente. Tudo está sob controle. Certamente espero que sim, disse Billy. Se eu pudesse ser de alguma ajuda, apenas permita-me saber. Seu vizinho gruiu e fechou a porta. Na manhã seguinte, Billy foi trabalhar como de costume, patrulhar as linhas de alta tensão para a Companhia de Serviço Público da Indiana. Ele saiu de sua caminhoneta, amarrou o cinto de sua arma de guarda florestal e subiu a estrada. Ele não tinha ido longe quando sentiu uma forte impressão de voltar para casa.
Um chuvisco caía do céu na cor de ardósia acidentado, mas não suficiente para que ele parasse de trabalhar. Então ele se sacudia e mantinha seu passo apressado. A impressão voltou novamente, mais forte do que antes. Billy retornou à sua caminhoneta e passou um sinal de rádio ao seu patrão de que não iria estar trabalhando naquele dia. Então voltou para casa. Isto surpreendeu Meda. Ver seu marido entrando pela porta no meio da manhã. O que você está fazendo de volta? Eu não sei exatamente. O senhor me disse para voltar, então voltei. Ele colocou a arma na mesa da cozinha e desmontou e começou a passar óleo e ilustrar as peças. Através da janela ele viu o senhor Andrews vindo ao redor da casa. Momentos depois ele bateu a porta e chamou. Senhora Branna, o pregador está? Meda, trabalhando na pia, enxugou as mãos em seu avental e disse, sim, entre, senhor Andrews. O vizinho entrou pela porta da cozinha olhando como um cachorro surrado. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, seu nariz escorrendo e seu chapéu colocado de lado de sua cabeça. Olá, pregador, ele disse contrito. Olá, senhor Andrews. Puxe uma cadeira. O senhor Andrews sentou próximo a Billy. Uma agitação emocional era demonstrada em cada linha de sua face. Você ouviu sobre a senhora Andrews? Não. O que há de errado? Bem, pregador, sua voz tremeu. Ela vai morrer. Sinto muito em ouvir isso, senhor Andrews. Embora eu saiba que você tem um bom médico. Sim, ele disse, suando o nariz. Além do mais, não era apendicite. O sangue veio a se coagular e está a poucas horas do coração dela. Temos um especialista em Louisville, no hospital agora. Ele diz que quando o sangue coagulado atingir o coração, ela vai morrer. Que coisa, isto é muito ruim, disse Billy. Eu fico aborrecido em ouvir isto, mas estou feliz que vocês têm um bom médico no caso. O senhor Andrews gaguejou e lutou por suas próximas palavras. Bem, ela está muito mal, vê. Eu estava desejando saber se posso contar com você para ajudá-la. Eu? Billy pressionou a mão contra seu peito. Eu não sou médico, como eu saberia o que fazer? Bem, você sabe, eu pensei que você talvez pudesse ajudá-la um pouquinho, como fez com a mulher ali na esquina, senhora Reed. Aquilo não fui eu. Billy explicou. Aquilo foi o Senhor Jesus que ajudou a senhora Reed. Eu pensei que você não cria nele. O senhor Andrews encolheu os ombros. Você sabe, uma de minhas tias que morava nas colinas era uma cristã. Uma vez ela fez uma promessa a Deus que pagaria aos missionários $5 no final do ano. Ela lavava roupas, tentando economizar algum dinheiro. Mas o final do ano se aproximou e ela simplesmente não tinha o dinheiro. Um dia antes do pregador chegar, ela comprou uma nova barra de sabão por 0,05 centavos. Ela estava no tanque chorando porque não tinha conseguido manter sua promessa. Ela secou as lágrimas em seu avental e colocou as mãos na água e esfregou a barra de sabão na tábua de lavar para ensaboar a roupa. O sabão tiniu um som engraçado. Quando ela olhou mais de perto, encontrou um pedaço de ouro de $5 grudado naquela barra de sabão. Então, finalmente, ela foi capaz de manter sua promessa para com Deus. Como aquele pedaço de ouro chegou ali? Perguntou Billy, embora soubesse a resposta. O senhor Andrews balançou a cabeça. Eu não sei. Eu sempre desejei saber. Eu vou lhe dizer como. Jesus ressurreto fez isto. A mulher fez uma promessa de boa fé e um coração puro. Ela pensou que podia fazer isto. Deus simplesmente proveu a maneira para que mantivesse sua promessa.
O senhor Andréus maneou sua cabeça. Eu sempre pensei muito sobre isto. Isto sempre me fez desejar saber se há um Deus. Senhor Andréus, há um Deus. O homem inclinou a cabeça. Você acha que ele ajudaria minha esposa? Certamente, eu sei que ele pode. Você vai orar por ela? O senhor Andréus implorou. Primeiro de tudo, você precisa entregar seu próprio coração agora. Que tal você ajoelhar aqui comigo e orarmos juntos? Bem, eu mal sei o que dizer. Eu vou te ajudar. Então eles empurraram as cadeiras para trás da mesa e se ajoelharam, colocando os cotovelos nos assentos das cadeiras. Bill o instruiu. Do fundo do meu coração, diga: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eles continuaram orando, de tal forma que até mesmo o maior ateu lamentaria seu caminho pela fé em Jesus Cristo. Então o senhor Andréus limpou os olhos e perguntou: Bem, pregador, vamos até o hospital agora? Sim, eu irei. Meda foi com eles. Quando entraram no quarto do hospital, a senhora Andréus estava tão mal que não havia cor em seus olhos. Sua face estava tão inchada que mal parecia a mesma pessoa que tinha vivido na casa ao lado deles por muitos anos. Meda se lamentou ao vê-la daquela maneira. Billy ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Querido Deus, por favor, ajude a senhora Andréus. Somos todos impossibilitados. O médico fez tudo o que podia e ela ainda está morrendo. Jesus, sabemos que tu levantaste dos mortos e vive entre nós, com poder para fazer algo. Nós te pedimos que tenhas misericórdia e permita que esta pobre mulher viva. Billy ficou ali por um tempo, segurando a mão inchada da senhora Andréus. Meda perguntou: Vê algo? Não, querida, não vejo. Eles saíram do quarto e desceram o corredor da ala da maternidade para olhar os bebês recém-nascidos pela janela. Estavam voltando ao quarto da senhora Andréus e assim que Billy entrou pelo limiar, viu a senhora Andréus em sua própria cozinha tirando uma torta de maçã do forno. Então Bill viu a si mesmo sentado na varanda da frente de sua casa. A senhora Andréus veio pelo lado da casa e ofereceu-lhe a torta inteira. Depois de ter fatiado aquela torta em pedaços, ele comeu um pedaço. Então, tão rápido quanto ele tinha ido, voltou ao quarto do hospital. Ele se virou para Meda e disse: Querida, tudo vai ficar bem, não se preocupe. Deus tem ouvido nossas orações. Billy explicou: Daqui a 3 dias a senhora Andréus vai assar uma torta para mim. Se não for assim, então eu deixarei o ministério. Retornando à casa do senhor Andréus, Billy disse a ele: Assim diz o Senhor, sua esposa vai ser curada. Não se preocupe, senhor Andréus. Como você pode ter certeza? Deus me tem dito assim pela mesma visão que disse que a senhora Reed viveria. E ela está em casa se sentindo bem. Mas Bill não mencionou a parte sobre a torta de maçã. Bill e Meda foram para casa. 2 horas mais tarde, o senhor Andréus bateu na porta de Bill novamente. Pregador, o médico disse que ela está morrendo agora mesmo. Ela está agonizando. Mas o Senhor Jesus disse que ela vai viver. Bill respondeu, tentando tranquilizá-lo. Você não crê no que eu digo? Bem, pregador, eu quero crer, mas os médicos disseram que ela não vai sobreviver nem mais 1 hora. Não faz a mínima diferença o que os médicos dizem. Quando Deus fala algo, isto vai acontecer. Nervoso e nem um pouquinho confiante, o senhor Andréus foi ao hospital. Meda, se lembrando de quão terrível estava a aparência da senhora Andréus, perguntou a seu marido: Bill, o que você realmente pensa?
Ora, não se preocupe sobre isso. Deus tem dito assim e está resolvido. Aquela mulher vai assar para mim uma torta de maçã daqui a 3 dias e eu estarei sentado na varanda da frente quando eu comer o primeiro pedaço. Se isto não acontecer, então Deus não está falando comigo. Dentro de 1 hora, o Sr. Andrews voltou todo entusiasmado e gritando: Pregador, você sabe o que aconteceu? Billy estava por ali, colocando as peças de volta em seu revólver. Ele girou o cilindro e fechou, deslizou a arma de volta em seu coldre. O que aconteceu, Sr. Andrews? Os problemas se foram dela. Ela se levantou da cama e disse: estou morrendo de fome. Quando uma das enfermeiras trouxe canja de galinha, ela disse: eu não quero canja, eu quero salsicha. Pregador, eles disseram que posso trazê-la para casa dentro de 2 dias. 3 dias depois daquilo, enquanto Billy estava sentado na varanda da frente de sua casa, a senhora Andrews veio pelo canto da casa trazendo uma torta. Billy desfrutou da mais agradável torta de maçã que já havia comido. No dia seguinte, Billy vendeu sua bicicleta renovada por $10, que era exatamente a quantia que quitaria seus débitos mensais. Ele sabia que o Senhor estava cuidando dele.